101 Tio It Pope capítulo 401 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester lançou um segundo olhar ao arcebispo depois de ouvi-lo. O artigo 66 implicava matar todas as criaturas vivas dentro da cidade do tamanho de uma cidade, incluindo crianças e qualquer pessoa inocente por ter testemunhado algo blasfemo. Vamos ver. Eu posso sentir o cheiro de raiva, fúria e adoração. Mas, ao mesmo tempo, posso sentir o cheiro de mentiras. Então algo deve estar acontecendo aqui. Ao olhar para o arcebispo, percebeu que o homem tentava discretamente piscar para ele. Infelizmente, parecia que o arcebispo não tinha ideia de como piscar, então ele estava apenas piscando os dois olhos ao mesmo tempo. A princípio, Sylvester inconscientemente pensou que era código Morse, já que o havia usado antes, mas depois se lembrou de que apenas ele e Sir Dolorin o conheciam. Ah, então ele quer que eu finja e me dê bem. Ele rapidamente levantou sua pequena espada embainhada na cintura e ergueu bem alto. Sua graça, o arcebispo deu as ordens. O artigo 66 foi iniciado, e tudo perto da cidade deve ser morto, sem piedade, pois todos vocês comentaram heresia. Padre Charles e Padre Leonardo, podem prosseguir matando aquele imundo mulher. O pânico se espalhou instantaneamente e ficou evidente nos rostos. Não havia soldados suficientes para enfrentar alguém de Sylvester e do resto. Sem mencionar que havia o Conde Bradley, que também era uma potência. Enquanto os nobres que residiam na cidade eram pessoas de mente fraca, sem experiência de luta. Oxi! Sir Dolorin foi em frente e brandiu sua espada tão rápido que o som do corte de ar ecoou alto. Baque! A cabeça da nobre caiu no chão enquanto seu tronco ficou ereto por alguns segundos, espirrando uma fonte de sangue. Então, também caiu um pouco longe da cabeça. Era isso, a mensagem era clara, e o resto dos nobres ao redor deles começaram a fugir para salvar suas vidas. Eles gritaram, pisaram em si mesmos e algumas runas bem colocadas por Sylvester garantiram que eles tropeçassem repetidamente. Dessa forma, mesmo depois de 5 minutos, ninguém escapou e eles apenas aceitaram sua má sorte e destino iminente. Sir Dolorin e o bispo Lazarco levaram um bom tempo para avançar em direção ao resto da multidão. Oxi! Outro nobre foi decapitado. Este foi um homem que gritou ao lado da mulher anterior. Ficou claro que inicialmente visavam apenas aqueles que apenas pediam o assassinato do arcebispo. Afinal, era uma heresia. Um após o outro, 5 nobres foram mortos. Só depois disso uma voz da razão ressoou na multidão quando um homem abriu caminho para a frente. O homem era velho, alto e parecia bastante forte com uma constituição pesada. Ele caiu aos pés do arcebispo e pediu perdão. Perdoe esses tolos, Sua Graça. Eu, como administrador desta cidade, peço desculpas pela tolice. Nunca desejei fazer desta uma nação separada, mas para dar a esses nobres uma razão para ficar, eu tinha que fazer isso. Foi para dar a eles um senso de individualidade, de que estavam no controle. Eles desejavam viver em ignorância deliberada. Eu apenas forneci os meios. Ainda somos servos de Solis, Sua Graça. O arcebispo Nelson olhou friamente para o homem. Então por que eu não deveria matar você também? Você é a fonte da heresia aqui, não eles. Eu sou o Barão Clofield, e se meu sacrifício salvar, por favor, me mate, Vossa Graça. O homem abaixou a cabeça para mostrar claramente o pescoço. O arcebispo zombou e deu um passo para trás. Então prove que não é pagão. Cante para mim qualquer uma das canções que o grande arcebispo, o lendário bardo Sylvester Maximilian, escreveu. Ó mortal, aquecendo-se em meu calor. Chegou a hora de fazer um juramento. Vou testar sua lealdade a partir de agora. Faço voto aqui, nunca sua fé renunciará. Eu sou ele, eu sou você, estou em todos os lugares. Eu sou. O barão começou a resmungar, pois não conseguia se lembrar do que veio a seguir. O arcebispo com raiva completou o hino. Eu sou a terra, eu sou o céu, eu sou o ar. Minha luz alcança todos.
Mas ainda existem pagãos, rufiões, pecadores não menos que demônios. Ajude a condenar os ímpios ao abismo escuro. É o seu caminho para a bem-aventurança eterna. Em seu mente, grave isso, pois eu sou Solis. O barão baixou os olhos envergonhado e não falou mais nada. Eu posso tentar outro. Silêncio. Não espero mais nada de você se nem ao menos consegue se lembrar desse brilhantino. Agora levante-se e me leve até o seu lugar. Vim aqui especificamente para vê-lo. O arcebispo mandava no barão como se fosse uma criança. Sim, sua graça. A multidão foi autorizada a se dispersar depois disso, e eles não fizeram mais perguntas sobre isso. Eles simplesmente fugiram sem fazer perguntas. O barão trouxe o arcebispo Silvestre para sua casa. Não era grande, mas também não era pequeno demais. E parecia ser uma loja, não apenas uma casa. Havia alguns nobres sentados do lado de fora da casa nas várias mesas. Todos eles tinham um copo de suco e um pouco de pão na frente deles. O que é isso que você faz? Silvestre perguntou ao homem. Não sou mais rico, respeitados homens santos. Eu era dono de um grande negócio de transporte de frutas e vegetais. Mas, agora, não tenho nada além deste navio. Tive que pagar tudo em propinas aos miseráveis do remendo para o que eu tenho agora. O barão Clofiel explicou enquanto os conduzia para dentro do prédio de 3 andares. Lá, o barão os levou a uma varanda no segundo andar e os conduziu a uma mesa. Então o grandalhão gritou algumas ordens. Ami, traga os sucos de laranja aqui. Clank. Os sons de alguns utensílios caindo ecoaram à distância. Um minuto depois, apareceu uma garotinha de cabelos pretos, com não mais de 9 anos. Ela carregava uma grande bandeja com 5 copos e alguns pratos. Claro, ficou claro em seu rosto que ela estava tendo dificuldade em fazer isso. Seus olhos azuis brilhantes, cheios de vida, e suas expressões de luta revelavam claramente a história de sua vida. Ela certamente não era filha do barão, então isso significava que ela era uma espécie de escrava. Aqui, meu senhor. Ela colocou a bandeja na mesa com muito esforço, já que a mesa estava quase na altura de seu ombro. Ela era baixa para a sua idade e suas mãos minúsculas eram muito pequenas para segurar os óculos com facilidade. Silvestre rapidamente pegou a bandeja e ajudou. Ele sempre foi mole com as crianças desde que perdeu as suas. Olá, pequenina. Qual é o seu nome completo? A garota olhou para o rosto de Silvestre e pareceu chocada. Um rubor apareceu em seu rosto, pois, afinal, Silvestre carregava o charme de um elfo. Ela corou, baixou a cabeça e falou gaguejando. Eu sou Amy Bellamy. Tenho 9 anos e trabalho aqui como empregada doméstica. Prazer em conhecê-lo, senhor. Boa menina. O arcebispo já começou a bajulá-la e acariciou sua cabeça. Uma menina tão comportada. Onde estão seus pais, pequenina? Ela olhou para o barão e abaixou a cabeça novamente, seus olhos cheios de tristeza ao mesmo tempo. Eles morreram quando viemos correndo para cá. Barão entrou na conversa. Os pais dela eram amigos íntimos meus, outra família de barão. Só eu consegui salvá-la. Silvestre olhou para a garota e sentiu que algo estava errado ali. Por que sinto cheiro de medo e ansiedade? O barão também cheira mentira e medo. Silvestre não acreditou em uma palavra da boca do barão depois disso. Ele apenas esperou para descobrir por que o arcebispo queria encontrar o barão. O que o homem poderia ter já que não havia nada de especial nele. Querida, eu trouxe alguns lanches. Aqui, come e sente aí. O arcebispo tirou um saquinho de biscoitos de suas vestes e o entregou à garotinha. Então, o velho ficou sério. A aura de avô desapareceu e ele olhou nos olhos do barão. Vamos direto ao ponto. Eu sei que você tem a rede de espionagem mais extensa do Sorrow Kingdom. Preciso de algumas informações, ou então a praga que acabou de entrar no seu reino vai engolir tudo. Você vai morrer, junto com seus entes queridos, esta cidade inteira, tudo isso. Não há cura, barão. Ele tem a maior rede de espionagem. Silvestre foi pego de surpresa. O homem parecia tão comum e inútil, mas pensando bem,
Fazia sentido que um homem como aquele tivesse uma identidade tão secreta. O barão também ficou sério. O que você precisa? Eu ouvi sobre a praga e o que aconteceu no último feno. Vou ajudá-lo de graça. O arcebispo apresentou uma caixa. Isso contém as amostras da praga. Aprendemos que contém solarium. Isso significa que a praga pode ter sido criada por um mago para algum uso específico. Você entende quem desejaria espalhar tal praga aqui? O barão Clofiel olhou para a caixa perigosamente. O Pate não seria tolo o suficiente para fazer algo assim. É demais, Vossa Graça. Se eles forem encontrados, isso trará a ira da Terra Santa, Igland, Riveria e Mazan. O arcebispo Nolan guardou a caixa e perguntou. É por isso que preciso que você descubra se o Pate tem algo a ver com essa praga. Se tiverem, provavelmente também criaram a cura. Vou usar todos os meus recursos, Sua Graça. Se eu encontrar alguma coisa, vou enviar uma mensagem para você. Até então, sugiro que você vá para a Cidade das Lamentações. Está em ruínas, mas alguns leais à família real se reuniram lá. Se você precisa de aliados, você os encontrará. Barão sugeriu. O arcebispo levantou-se nesse momento. Obrigado, Barão. Isso vai nos ajudar muito. Farei uma visita novamente no futuro, então até então, seja um bom menino e não cometa nenhum erro que possa lhe render uma pira quente. O barão quase suave olhava para baixo. Sim, Sua Graça. O barão sabia o quão poderoso era o arcebispo na situação atual quando a emergência foi imposta. Então, ele manteve a cabeça baixa e não criou problemas com ele. Com isso, a visita terminou e todos decidiram partir. Bibi. A garotinha, Amy, acenou com a mão de maneira fofa enquanto sorria amplamente. Sylvester fez o mesmo, mas então notou algo. Ela está mancando de um lado. A perna dele está machucada. Ting. Você. Você quebrou outro prato. O barão rugiu quando ouviu o som de um prato caindo. Amy chorou e se defendeu. Eu não toquei nele, meu senhor. Então As palavras voltaram à boca de todos quando notaram algo. Ficou difícil ficar de pé. A casa toda começou a tremer e as coisas começaram a cair à torto e à direito. Rachaduras apareceram nas paredes e o telhado começou a desmoronar lentamente. Bom. Baque. As coisas caíam ao redor deles, e a confusão só aumentava à medida que a terra tremia com mais violência. Sylvester e o resto estavam perto da porta da casa, então eles pegaram a Mia e correram para a área aberta rapidamente. Ao chegarem lá, viram a destruição. Casas desmoronaram como se fossem feitas de vidro. As estradas foram rachadas como se houvesse ravinas por eras. O arcebispo o amaldiçoou e chorou pelo povo. O inferno tornou-se um inferno. Para onde irão os pobres? Onde os pobres viverão? Por que tantas dificuldades o Senhor decidiu dar? Sir Doloren também se sentiu triste. Ninguém pode lutar contra a natureza. E quando a terra respira? Sylvester terminou. O mundo se despedaça. Twitch Pop capítulo 402 foi um grande terremoto, como nunca havia sido visto antes por ninguém. Havia apenas registros antigos dos velhos tempos contando as histórias de terremotos ruinosos que criaram valhas instantaneamente e devoraram facilmente cidades inteiras. Rios foram criados e alguns foram interrompidos. Esse era o poder da natureza e ninguém podia fazer nada a respeito. Um mago supremo poderia, em teoria, mas por que eles fariam isso? Mesmo os velhos e sábios magos supremos entendem as repercussões de perturbar um processo da natureza. Se for algo bom, é inevitável. E se for algo destrutivo, é inevitável também. Pode se atrasar, mas o inevitável sempre acontece. Os gritos e gritos dos assustados e feridos se espalharam pela cidade moribunda. Os ricos, os poderosos e os nobres que se sentiam realizados na vida há pouco tempo estavam morrendo à torto e à direito. Foi mais uma vez um lembrete de que as poças mundanas de alguém não importam, pois você pode morrer a qualquer momento e, no final, você deve se tornar um com a própria natureza enquanto seu corpo queima na pira. Isso é desastroso. Já havia tantos refugiados e, depois disso,
Acho que não sobrará nenhum mosteiro para servir de cozinha gratuita ou casa para abrigar pessoas. Isso pode ter destruído até os campos de refugiados. Oh, Solis, tenha piedade dessas pobres almas, rezou o arcebispo Nelson enquanto olhava para o céu. O pior é que já era noite, então os esforços de resgate demoraram muito para começar, mesmo que alguém estivesse interessado em resgatar as pessoas. No momento, nenhum nobre poderoso foi deixado no Sorrow Kingdom. Estava fervilhando de capangas e soldados do Pat. Sylvester olhou para o Conde Bradley. Meu senhor, esta é a hora de convocar suas tropas se você realmente quiser ajudar essas pessoas. O conde assentiu instantaneamente e olhou para o arcebispo para pedir permissão. Vossa Graça, permita-me liderar o trabalho de resgate. Em tais situações, os primeiros 3 dias são os mais importantes. Muitas pessoas podem ficar presas nos escombros. Não, você vai causar derramamento de sangue. Sua sede de sangue vai fazer você usar seu exército em qualquer inconveniente. Você vai começar uma grande guerra em vez de salvar alguém. O arcebispo negou instantaneamente. Eu lhe dou minha palavra, Sua Graça. Vou manter minha sede de sangue sob controle. Vou relatar a você quinzenalmente. Deixe-me usar meus soldados para esta nobre tarefa. Isso é o que eu desejo. Isso é o que eu exijo. O conde quase implorou ao velho arcebispo. Não havia muitas opções para nenhum deles, e eles precisavam de mão de obra se quisessem ajudar o povo. Eles não podiam contar com as forças do Pat, pois eram os transgressores. Eventualmente, o arcebispo Nelson teve que ceder e permitir isso. Quantos soldados você tem? Posso reunir um exército de 5.000 homens em um instante. Apenas me dê a palavra e a permissão para hastear a bandeira da Terra Santa em minhas forças. Perguntou o conde. O arcebispo olhou de forma conflitante para a perspectiva de alguém tão incontrolável quanto o conde hastear a bandeira da igreja. Você não é seu homem. Você pode ser capaz de se controlar, mas se eles fizerem alguma coisa e fizerem bagunça, o nome da Terra Santa será manchado. Não. Apenas você pode hastear a bandeira da igreja, mas não seus exércitos. Se eles cometerem qualquer heresia, serão julgados como hereges. Baque. O conde saudou rigidamente. Entendido, Excelência. Voltarei ao condado e reunirei os homens. Por favor, fique seguro até então. Em nenhum momento, o conde maldoso e de aparência forte galopou em seu cavalo em meio aos escombros espalhados aqui e ali. As casas ainda estavam desmoronando lentamente, no entanto, pois os tremores secundários eram muitos e variados em força. Sylvester também planejou algumas coisas de seu ponto de vista. Ele era, afinal, o clérigo mais influente em todo o Sorrow Kingdom no momento. Embora ninguém o conhecesse, ele sabia que uma única carta assinada por ele poderia fazer muita mudança. Sua Graça, eu, o Padre Charles e o Padre Leonardo, tentaremos resgatar as pessoas ainda presas nos escombros. Vamos trazê-las para cá e montar um hospital de campanha. Sylvester disse ao velho de uma forma que parecia uma sugestão. Vá, estou velho demais para fazer algo aqui ativamente. Em vez disso, tentarei curar os feridos. O arcebispo rapidamente os mandou embora e voltou para a área mais infligida. Sozinho, Sylvester olhou para os dois clérigos com uma expressão severa. Irei para algum lugar isolado e escreverei algumas cartas. Suspeito que o terremoto devastou as terras daqui até o sul. Isso é uma tragédia, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade. Se jogarmos as cartas certo, podemos certamente dominar todo o reino e expulsar qualquer influência do Pat com o movimento. Mas primeiro, devo entrar em contato com Sua Santidade. Você pode ir, Padre Jonathan. Vamos encontrá-lo novamente em 1 hora. Sir Doloren afirmou e saiu com o bispo Lazark. Sylvester mudou-se para um bairro isolado e encontrou uma casa ainda de pé. A casa estava vazia porque os moradores provavelmente haviam fugido. Então ele entrou e sentou-se a uma mesa para escrever as 2 cartas. Ele dedicou a primeira carta ao principal inquisidor da região, o Inquisidor-Geral. O homem era o comandante das forças inquisidoras que ainda restavam na região. Enquanto isso,
Não havia mais exército sagrado restante, pois eles não tinham trabalho a fazer. Sylvester carimbou seu selo e começou a escrever. Este é o arcebispo Sylvester Maximilian da Terra Santa, conhecido como Bardo do Senhor. Eu sou juiz especial do Sorro Kingdom e responsável por administrar a justiça. Estou dando uma ordem sagrada para a Inquisição se espalhar pelo Sorro Kingdom e realizar trabalhos de socorro em tempos de emergência. Devemos garantir que as pessoas recebam nossa ajuda, para que se lembrem de orar ao Senhor. Mantenha seus homens sob controle. Certifique-se de que eles se abstenham de fazer algo que me force a julgá-los. Se surgir qualquer problema, enderece a carta em meu nome e entregue aos homens encarregados da Terra Santa. Que a luz sagrada nos ilumine. Sylvester fechou a carta com o selo de cera e a colocou em outro envelope. Então, ele começou a escrever outra carta, mas esta era em nome do Papa. Carta: Santidade. Estou triste em informar que a situação no Sorro Kingdom está além de terrível. As pessoas vivem na miséria, e os pagãos de Tipat estão matando, estuprando e pilhando quanto quiserem. Tudo está acontecendo sob a supervisão de um dos grandes magos do Pat. Um forte terremoto devastou as terras aqui, piorando a situação. O povo perdeu o que restou. Muitos mortos ainda jaziam sob os escombros. Sejam crianças, velhos ou jovens, todos sofreram imensamente. Assim, neste estado de emergência, pela primeira vez na história, exijo o uso da lei dos poderes especiais sobre os poderes de emergência da Terra Santa. Com ela, teremos todo o reino sob a administração da Terra Santa. Assim que isso acontecer, terei permissão legal para expulsar e matar todos os pagãos e atacantes do Pátio abertamente. Eles serão incapazes de lutar contra nós, pois nossa causa para iniciar a lei dos poderes especiais será justificada em nome de uma calamidade natural de um ato de Deus. Eu também suspeito que uma praga está se espalhando no Sorro Kingdom, e é de natureza mágica. Pode ser feito pelo homem ou não. Isso ainda está para ser confirmado. No entanto, preciso de feiticeiros curandeiros em número aqui e, ao mesmo tempo, espero que você pondere sobre a possibilidade de me conceder o posto temporário de Cardeal Suprema de todo este reino. Que a santa luz nos ilumine. Arcebispo Silvestre Maximiliano. Fim da carta. Sylvester terminou a carta e colocou algumas amostras de peste em uma pequena caixa de vidro forte no pacote. Ele lacrou tudo e depois a entregou aos homens especiais para a Terra Santa. Infelizmente, Sylvester sabia que obter uma resposta provavelmente levaria quase um mês. Então, ele não tinha como não tomar decisões por conta própria por enquanto. Sylvester e o resto viajaram pela cidade e ajudaram quem puderam. Eles curavam qualquer um que encontrassem e ajudavam os soldados locais a estabelecer a ordem. Infelizmente, percebendo a oportunidade, uma gangue de Oidomakers tentou entrar na cidade, mas Sylvester e o resto rapidamente mataram todos eles. O hospital de campo aberto estava cheio e focado em curar o maior número possível de pessoas. Mirage, quantos grãos você ainda tem? Sylvester perguntou ao seu melhor amigo gato em seu ombro. Mirage pensou nisso por um longo tempo. Eu tenho sacolas grandes, muitas delas. Quantos? Mirage começou a usar sua pata para contar, mas infelizmente sua pata só conseguia contar até 6. Eu tenho 8.000 sacolas. Por que você contou com a pata? Mirage timidamente desviou o olhar. Eu apenas tentei agir como você. Não é assim que as pessoas contam todas as vezes. Sylvester suspirou e deu um tapinha em Shonky antes de ir para a cozinha de campo. Sim, às vezes ele sentia que Mirage não tinha empatia pelos humanos, mas quando ele pensava sobre isso, ele entendia que Mirage não tinha nenhum motivo real para ser empático com um humano. Afinal, ele viveu isolado a vida inteira. Assim, com o plano pronto, Sylvester despejou 1.000 sacos de grãos e decidiu fazer um mingau de água e um pouco de pão para os habitantes da cidade. Como cada vez mais refugiados vinham de fora, a cidade logo tinha uma população de 12.000, saltando de 2.000. Padre Charles, use isso, disse Sylvester, falando com Sidolorin e entregando um saco de grãos.
De onde você trouxe tudo isso? O arcebispo perguntou surpreso. Sylvester apenas sorriu e mostrou uma pequena amostra de sua habilidade espacial. Era a melhor maneira de fazer com que sua estranha habilidade de fazer as coisas parecesse legítima. Além disso, ainda não havia notícias de que ele poderia usar magia espacial. Baque. Outro saco de arroz caiu no chão. Assim, sua graça. Felizmente, posso usar esse tipo de magia. O arcebispo, de queixo caído, olhou para as mãos de Sylvester. E isso é brilhante. Este é o presente de Deus. Você cá, estrondo. Baque. Abaixe-se. Rápido. É outro terremoto. Sylvester e o resto gritaram instantaneamente enquanto a terra tremia. Oxe! Mas não houve mais tremores de terra aí. Na entrada do hospital de campanha, apareceu um homem de manto preto. Seu rosto estava claro, branco como a neve. Seus olhos eram vermelhos brilhantes e suas unhas eram longas, curvando-se em garras. Seu cabelo preto era longo, caindo para trás até a cintura. O homem não parou, por mais que os guardas tentassem detê-lo. Cada passo que lhe dava exalava força, poder absoluto e orgulho avassalador. Estou de volta, arcebispo. O rosto do arcebispo Nelson ficou pálido e azul ao mesmo tempo, como se ele tivesse esquecido como respirar. E por que você está aqui? Você já não arruinou esta terra o suficiente? Tenha piedade deles. O homem de manto preto zombou e falou ameaçadoramente. Mostrar misericórdia é um sinal de fraqueza. O forte come o fraco. Essa é a lei do mundo. O arcebispo piscou secretamente para Sylvester e tentou anunciar a situação do inimigo. Então por que você veio aqui, Vinland Markinson, grande mago do Pate? Twitch Pop capítulo 403. Com a mente alerta e o corpo preparado para a ação, Sylvester estava pronto para entrar em batalha se a situação assim o exigisse. No entanto, ele manteve a compostura, abstendo-se de iniciar qualquer ação que pudesse provocar seu adversário. Apesar de estar ciente de que suas ações estavam ultrapassando os limites da tolerância, ele esperava que o grande mago exibisse a inteligência para compreender as consequências de causar danos a um membro do clero que ocupava a exaltada posição de arcebispo. Tal ato seria semelhante a mexer em um ninho de vespas. Vinland Markinson, com ar de desdém, descartou as preocupações do arcebispo Nelson com um aceno de mão desdenhoso, conjurando em um instante um trono de pedra resistente atrás dele, sobre o qual ele cruzou as pernas e assumiu uma atitude calma e controlada. Não tenho más intenções em relação a você, arcebispo Nelson. Pelo contrário, meu único propósito aqui hoje é informá-la de nossa decisão de cessar todas as nossas atividades estratégicas dentro dos limites do Sorrow Kingdom após a turbulenta tempestade forjada pelo recente terremoto, afirmou, sua voz comedida e composta. O arcebispo zombou das palavras calmas do homem. Você não tem vergonha, isso eu sempre soube. Falta-lhe cada partícula de humanidade, agora eu vi. Você chama sua onda de destruição de ações estratégicas. Apenas diga o que quiser e vá embora, pagão. O grande mago parecia irritado, evidente pela carranca em seu rosto. Oxe! Abruptamente, levantou-se e aproximou-se lentamente do arcebispo. Você fala alto para alguém tão fraco. Você foi banido pela igreja para cá, então sugiro que permaneça dentro de seus limites. O arcebispo Nelson não agiu com medo e olhou nos olhos de Vinland friamente. Parece que sua idade e força não trouxeram sabedoria. Posso ter sido enviado aqui como repercussões, mas não se esqueça que eles sempre podem usar minha morte para trazer sua fúria sobre você e seu povo. Arg! Vinland era alto, mais de 1,80 m. Ele também não parecia velho, então provavelmente estava no auge. Enquanto isso, o arcebispo Nelson era um homem velho na última etapa de sua vida. Vinland desapareceu de seu lugar e apareceu bem na frente do arcebispo. Ele agarrou a garganta de Nelson e o ergueu no ar com facilidade. Não force, velho tolo. Morrer realmente vale a pena. Me matar vale a pena perder todo o seu ducado. O arcebispo retrucou. A mão de Vinland tremeu e suas sobrancelhas se contraíram involuntariamente.
Sem demora, ele gentilmente colocou o estimado arcebispo de volta no chão e começou a partir com um ar de altiva dignidade. Que se saiba que o Grão-Ducado do Pati não se intrometerá neste assunto pelo período de um mês. Não ofereceremos ajuda nem obstruiremos seus nobres esforços. Afinal, você também tem uma praga contra a qual lutar, disse ele. Declarou com medida solenidade. Sylvester deu um passo à frente naquele momento e perguntou descaradamente. Você causou isso, não foi? A praga foi feita e iniciada pelo Pati. Estrondo. Com um curto flash de luminescência escura emanando de sua palma, Vinland desferiu um forte golpe em Sylvester, impulsionando-o a vários centímetros de distância. Fervendo de fúria, Vinland avançou em direção a ele. Seu canalho insípido, ele cuspiu venenosamente. Como você ousa manchar a nobre reputação de minha pátria? Se eu terminasse sua miserável existência neste exato momento, seria uma retribuição bem merecida. Ninguém levantaria um dedo por um mero padre. Os olhos de Vinland brilharam com um brilho malévolo enquanto ele se elevava sobre Sylvester. O ar estava carregado de tensão, como se uma tempestade estivesse se formando. Sylvester sentiu o coração martelar no peito enquanto lutava para se recompor. Ele sabia que tinha que ser cauteloso em seu próximo movimento. Ele não podia deixar que as palavras de Vinland o afetassem, nem podia baixar a guarda. Sylvester se conteve e manteve sua magia de luz sob controle. Ele podia sentir que a estranha magia de cor escura que Vinland usava era o elemento escuridão. Ele nunca havia ficado cara a cara com o elemento antes, mas agora percebeu a vantagem que tinha sobre a escuridão. Ele não sentiu dor com o ataque de Vinland, apenas um simples empurrão. Foi um ataque forte. Ou ele não me machucou intencionalmente? Sylvester se perguntou. Mas ele não forçou porque não queria arriscar se expor. Ele precisava fazer uma lista de todos os pagãos primeiro para matá-los todos de uma vez. Você tem certeza sobre isso? Sylvester perguntou enquanto olhava para Vinland. Ele não estava interessado em nada com ele, no entanto. Ele já havia obtido as respostas através dos cheiros. Posso não ser um clérigo superior, mas você deve saber que a igreja está apenas procurando uma desculpa para vir atrás de você. Então, diga-me, você pode lutar contra toda a Inquisição, toda a Ordem dos Guardiões da Luz, o Papa e o São Cetro? Acho que não. Vinland rangeu a dentição, seu crânio repleto de veias e suas íris brilham com uma tonalidade carmesim sem precedentes. Esferas negras de fogo repentinamente se manifestaram em suas palmas enquanto ele fervia com animosidade furiosa e fixava seu olhar ardente inabalavelmente em Sylvester. Seu arcebispo Nelson, com certeza você atraiu um inseto parecido com você. Jovem padre, você acabou de fazer de mim um inimigo. Certifique-se de cuidar de suas costas de agora em diante. Vinland o ameaçou antes de se afastar e seguir o mesmo caminho por onde havia chegado. Sylvester não falou alto, mas pensou em algo. Ah, bem-vindo ao clube então. A sensação ameaçadora e avassaladora no ar desapareceu depois de alguns minutos, e Sylvester sentiu-se muito mais relaxado. Ele olhou para o arcebispo e tentou verificar o velho. Você está bem, Sua Graça? Sim, estou bem, jovem padre. Mas devo dizer, você não deveria ter dito isso a ele. Agora, ele fará da missão de sua vida enviar todos os Widowmakers contra você. Ele é um homem muito mesquinho e não esqueça o que acabou de acontecer. O arcebispo advertiu. Sylvester deu de ombros. Há pessoas na Terra Santa que gostariam que eu não vivesse, então não acredito que isso seja um grande obstáculo. Vamos apenas fazer nosso trabalho em nome do Senhor, Vossa Graça. Se nossa adoração for verdade, o Senhor nunca permitirá que nenhum canalha nos prejudique. Falou como um verdadeiro fiel. Venha, temos muitos para curar. Após a breve reunião com o grande mago do Pati, todos voltaram ao trabalho. Em 2 dias, de acordo com as ordens de Sylvester, o Inquisidor-Geral fez seus movimentos e enviou os inquisidores por todo o Sorrow Kingdom. Como Sylvester nunca revelou onde estava ou como estava disfarçado, o velho Inquisidor-Geral não conseguiu encontrá-lo especificamente.
Com a chegada dos inquisidores, Sylvester e o arcebispo ficaram livres para viajar para o sul até a cidade das Lamentações. Eles desejavam encontrar os remanescentes leais à família real e, como Sylvester sabia que a princesa estava viva em algum lugar, ele queria começar a estabelecer as bases já. Infelizmente, enquanto se moviam pelo caminho para o sul, eles tinham que parar em todas as aldeias, às vezes no meio do nada. Onde costumava haver estradas, agora havia muitas ravinas profundas. Era perigoso viajar à noite e fazia um calor insuportável durante o dia. Senhor, por favor. Qualquer coisa serve. Ao passarem por uma das muitas pequenas aldeias, homens, mulheres e crianças correram atrás de sua pequena carruagem com esperança nos olhos. A sujeira em seus corpos havia secado, sua pele estava rachada e alguns vestígios de sangue seco estavam espalhados por toda parte. Todas as aldeias eram campos de refugiados naquele momento. Onde Sylvester e o resto chegaram era o mais próximo da cidade das Lamentações, mas isso também significava que eles estavam muito perto do Monte Eterno, que era um vulcão que expelia lava o tempo todo, mas lentamente como um rio. Fazia um calor inumano na região, portanto, o estado dos refugiados era ainda pior. Eles não eram apenas magros, mas sofriam de muitas doenças de pele. Vamos descansar nesta aldeia. Sylvester decidiu, vendo o estado das pessoas. Porque, pelo que ele se lembrava, não fazia sentido abrir um acampamento ali. Portanto, certamente havia algo acontecendo em segundo plano. Ao descer, falou com Sidolorin e o bispo Lazark. Eu quero que vocês dois investiguem. Vistam roupas comuns e olhem ao redor. Tenha cuidado, pode haver alguns agentes secretos do Pat. Mate-os se você encontrar algum. O grande mago me ameaçou, isso é um pecado em si. Eu estou justificado para tomar toda e qualquer ação contra eles agora. Baque. Baque. Olha. Está aqui. Venha rápido. Assim que eles estavam saindo da carruagem, de repente, todos os refugiados começaram a correr em direção à entrada do que costumava ser sua aldeia. A vila inteira, multidões de centenas, correu ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Sylvester se perguntou e olhou. Comboio de comércio. O arcebispo Nelson murmurou. Observe tudo com cuidado se quiser ver a verdadeira profundidade de como a humanidade pode ser podre. Sylvester, interessado, silenciosamente observava tudo da carruagem. Ele viu tudo de um ponto de vista mais alto e notou a multidão que cercava não as dezenas de carruagens que chegavam, mas os homens que saíam do comboio. Todos os homens que chegavam usavam roupas decentes e pareciam limpos. Era evidente que eles tinham dinheiro e atração para negociar naquela região. Espere. Sylvester conteve o que ia dizer. Bem diante de seus olhos, ele viu homens de comboios comerciais puxando mulheres de sua escolha entrando em uma pequena casa ou barraco no acampamento. Alguns até levaram duas mulheres, e alguns não pouparam as mais novas. Os homens também se vendiam para quem podiam, ou simplesmente trabalhavam para entreter os convidados lutando na frente deles ou fazendo malabarismos. Lentamente, alguns minutos se passaram e os homens que entravam nos barracos começaram a sair amarrando as roupas atrás. Atrás deles saíram mulheres com roupas desgrenhadas, contando algumas moedas de bronze. Quando eles apareceram do lado de fora, seus filhos correram até eles para abraçá-los. Enquanto isso, os homens do comboio comercial simplesmente iam descansar ou encontrar outra mulher. Era doente e nojento, mas era o lado negro da humanidade. Sylvester suspirou e relaxou no assento da carruagem. Ao lado dele, o arcebispo teve a mesma reação enquanto falava. Esta é a verdade, jovem padre. Este mundo está cheio de escuridão, e os humanos têm um grande desejo inato de sobreviver, não importa o que. Aqui, no Sorrow Kingdom, tudo se vende, seja corpo, carne ou dignidade. Malignidade, e aqui não existe nada como a dignidade humana. Twitch Pop capítulo 404. Sylvester não reagiu chocado. Ele já sabia que encontraria situações como essas. Ele também tinha visto coisas semelhantes em sua vida anterior.
Qualquer país devastado pela guerra tinha tais condições. A humanidade tinha a capacidade de fazer o pior e, ao mesmo tempo, ser a mais gentil. Mas, o último era mais raro que o primeiro. No nosso caso, também não há muito que possamos fazer para ajudá-los, concluiu Sylvester e apenas viu as transações imundas acontecerem. Não havia lei, não havia Deus. Tudo o que havia ali era uma fachada. O arcebispo Nelson suspirou e desceu da carruagem e começou a caminhar em direção a um grupo de crianças que eram muito jovens para participar de qualquer coisa que estava acontecendo lá. Eles simplesmente viam seus pais andando por aí. Eles ficaram desconfiados com o arcebispo no início, mas quando o velho pegou o que pareciam doces, todos o cercaram como abelhas. Eles se reuniram em torno dele e seguraram sua perna. Alguns tentaram escalá-lo também, pois o velho era muito alto. Ou, fortes, não é? O arcebispo pousou no chão e começou a distribuir os doces a todos. Eles estavam todos desnutridos e suas cabeças pareciam maiores que seus corpos. Não era uma visão que qualquer homem gostaria de ver, mas era algo que eles tinham que aceitar. Sylvester também chegou perto das crianças e, com a ajuda de Mirage, tirou muitas bananas porque era o que Mirage mantinha com ele a maior parte do tempo em grande número. Ele fez isso de má vontade, mas como era para as crianças, Mirage o fez. Quem quer as bananas? Sylvester perguntou e começou a entregar um para cada um deles. As crianças não tinham muita força para descascar tudo, então Sylvester teve que ajudá-los também. Eles estavam à beira da morte e não havia remédios suficientes para ajudá-los. O que eles precisavam era de comida e cuidados e, infelizmente, essa foi a última coisa que encontraram lá. O que você quer fazer, Sua Graça? Sylvester perguntou ao velho quem permitia que as crianças brincassem com sua longa barba e cabelos brancos. Ele estava se divertindo muito e parecia um verdadeiro avô. Nelson olhou para Sylvester, com os olhos ligeiramente lacrimejantes e a voz rouca. Não foi por isso que entrei na Terra Santa, Padre. Desejei paz, amor e bondade em todos os lugares. Desejei igualdade e qualidade de vida, um mundo sem guerras. Isso parte meu coração. Há quanto tempo você tenta melhorar as coisas aqui? Sylvester perguntou ao sentir um cheiro intenso de carne podre, significando tristeza. O velho, sem demonstrar um pingo de nojo, enxugou os rostos das crianças porque estavam sujos. Ele usou sua magia e suas próprias vestes de igreja como toalhas. Meio século atrás, fiz meu caminho para este domínio desanimado conhecido como Sorrow Kingdom. Inicialmente, minhas aspirações eram elevadas, mas com o passar do tempo, comecei a reconhecer a dura realidade. Após a insurreição do Duque do Pat, a situação no Sorrow Kingdom despencou drasticamente. O Pat anexou todas as terras aráveis e a fome generalizada tornou-se uma ocorrência comum. O venerável arcebispo soltou um profundo suspiro e continuou a cuidar das crianças sob seus cuidados. Fiz tudo ao meu alcance para lidar com a situação. Mas o que um mero arcebispo banido poderia conseguir contra reinos inteiros? Esforcei-me para aliviar o sofrimento e curar os aflitos, mas, no final das contas, meus esforços me esgotaram toda a vitalidade devido à exaustão do Solarium. Apesar da exaustão do Solarium, com meu talento abundante, nunca poderia subir acima do posto de arquimago. Tentei ganhar a confiança do rei Sorrow e fornecer-lhe bons conselhos, mas a sede insaciável do Pat era demais para eu apaziguar. Agora, testemunhamos o dança sinistra da morte consumindo jovens. Não posso deixar de sentir que falhei, jovem. Falhei em meu dever e falhei com Solis, pois não pude espalhar sua mensagem de paz e harmonia. Se ao menos eu pudesse receber um sinal ou alguma indicação de que segui o caminho correto, pude partir desta vida em estado de tranquilidade. Sylvester descansou em silêncio por alguns minutos. Ele podia sentir o que o velho estava passando. Perseguir um objetivo sem saber se você estava no caminho certo para alcançá-lo era algo que poderia tornar as pessoas mentalmente instáveis. E lá estava o arcebispo ainda com todo amor e carinho, tentando ajudar aqueles que podia. O que ele fez para ser ignorado e enviado para o Sorrow Kingdom?
Ele se perguntou. Baque. Padre Jonathan, nós o encontramos. De repente, o bispo Lazar e Sir Dolores chegaram em suas formas disfarçadas e julgaram um homem ao lado dos pés de Sylvester. O homem era alto, barrigudo, careca, de pele branca e com um rosto que só uma mãe poderia amar, pois seus dentes estavam podres, seu nariz meio cortado e muitas cicatrizes eram tão horríveis quanto podiam ser. Sylvester não deixou o homem se levantar e bateu com o pé em seu peito. Quem é ele? Ele é o administrador deste acampamento aqui nomeado pelo Pat. Pagão. Fale de seus crimes, ou vamos esfolar você vivo e alimentar você com isso. Sir Dolores apresentou o homem e o ameaçou ao mesmo tempo. Interessado, Sylvester pressionou o peito do homem com mais força. O que você fez? Fale, ou o arcebispo aqui o executará imediatamente, pois ele detém a autoridade. O homem divagou tudo antes que Sylvester pudesse pressionar mais seus pés. A lealdade não era muito forte entre os homens do Pat, ao que parecia. Sou um mero administrador deste pequeno acampamento. Devo administrar este lugar. Essas foram todas as instruções que me foram dadas. Não recebo dinheiro para administrar este local, pois o dinheiro enviado para mim é levado e distribuído entre os idosos. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui, então uso todos os meios que tenho. Como a aldeia fica na rota comercial, deixo essas pessoas ganharem dinheiro. Crunch. Sylvester pressionou ainda mais no peito, criando o som de ossos quebrando. É mesmo. Então por que eles ainda são pobres? Por que essas crianças ainda passam fome? Clank. Sir Dolores aproximou a lâmina de sua espada do pescoço do homem. Diz. Eu pego 80% do dinheiro que eles ganham. E eles devem comprar sua própria comida, que é tão cara que eles têm que ganhar 2 meses para pagar a ração de uma semana. E é por isso que eles são como o TT. Arg. Por favor. Eu estava jus antes que Sylvester pudesse fazer qualquer outra coisa. O arcebispo Nelson puxou Sylvester para longe e pisou no pescoço do homem em seu lugar. Os olhos do homem ficaram vermelhos de raiva e sua voz falhou em uma raiva fervente. Você não passa de um pagão insolente e humilde. Mesmo em meio a esta terrível crise, você prioriza seus próprios interesses sobre as vidas de almas inocentes. Você não possui um pingo de medo do divino. Você não pode sentir seu imenso sofrimento. O sangue escorria da boca do homem enquanto suas costelas perfuravam seus pulmões com a força imensa. O arcebispo, que antes parecia um sábio, agora parecia um deus da guerra. Baque. Em nenhum momento, seu pé inteiro cedeu ao peito do homem e explodiu no peito, espalhando uma visão de sangue. Havia crianças, homens e mulheres por perto também, mas eles não reagiram, pois o sangue era uma visão muito comum para eles. Esses pagãos não merecem nem mais um suspiro em nosso reino. Sacerdote Jonathan, vai e encontre todo o dinheiro que ele tinha e compre comida para essas pobres almas. Chamarei um comandante inquisidor para supervisionar o acampamento de agora em diante. Ordenou o arcebispo Nelson. Sylvester desempenhou seu papel e seguiu em frente com as ordens. Além disso, ele adicionou o nome de toda a administração do Grão-Ducado de Pat à sua lista de assassinatos. Afinal, ele tinha visto muitos desses campos de refugiados, e todos eles estavam sob o controle de Pat. Ele olhou dentro da luxuosa casa de escritório do homem morto e encontrou todo o dinheiro que pôde. Além do dinheiro que encontrou, ele colocou mais alguns gold graças de seu próprio bolso na mesma bolsa. Tocar. Enquanto Sylvester estava amarrando o saco de dinheiro, uma pequenina pata fofa o deteve. Maxie, eu também dou um pouco do meu dinheiro. As crianças precisam de ajuda, então eu ajudo. Sylvester olhou para Mirai sentado em seu braço. Tem certeza, Chonky? Sim, Maxie. Tenho o suficiente para comprar mais bananas. Eles precisam desse dinheiro mais do que eu. Mirai respondeu, parecendo mais são do que nunca. Eu não gostei daqueles garotos. Eles pareciam esqueletos. Eu pensei que eles eram mortos-vivos de las. Sylvester pegou 10 gold graças de Mirage e os colocou na bolsa também. Você não precisa fazer isso, Chonky.
Mas agora que você é, eu aprecio isso. Posso não ser uma boa pessoa e acredito em conquistar a todo custo, mas até eu estabeleço a linha aqui. Matar a população de um reino inteiro para minha ganância egoísta não é minha xícara de chá. Espiões não têm honra, mas eu sou mais do que um espião agora. Tocar. Mirage subiu perto do rosto de Sylvester e deu um tapinha em suas bochechas. Claro, você também é meu filho. Eu o adotei. Você esqueceu? Sylvester riu e saiu do luxuoso escritório. Bem, acho que você me adotou. Sem você, crescer naquele lugar teria sido chato. De qualquer forma, vamos terminar nossa trama em breve e começar a colher os benefícios. Assim que terminarmos com este reino, irei aprender manipulação de metais. Sim, sim. Mas não podemos simplesmente alimentar todos neste reino. Mirage perguntou. Quanto dinheiro precisamos para isso? Eu tenho muito. Sylvester cantarolou e calculou os números. Deixe-me ver. Como Surrey Kingdom tem uma população de cerca de 68 milhões, precisamos fornecer pelo menos 2 pães diariamente para alimentar todos eles. Um pão custa 3 lamas de cobre, o que dá 408 milhões de lamas de cobre. São quase 408 mil coroas de prata ou 4.080 graças de ouro. Isso é apenas para um dia, então multiplicá-lo por um mês dá 122 mil graças de ouro. Isso é muito dinheiro, Shonky. Baque. De repente, o som de algo caindo ressoou. Sylvester olhou para trás e lá estava Shonky caído de seu ombro no chão de pedra dura da luxuosa casa. Os olhos de Shonky pareciam nebulosos e ela permaneceu deitado de costas. Ah, isso foi muito cálculo para você? Ele perguntou e pegou seu amigo fofo. Mirage sentiu mal-humorado. Maxi, vamos roubá-lo. Sylvester sorriu, um tanto maldosamente. Oh, meu caro Shonky. Você quis dizer doação em nome do Senhor? Os olhos de Mirage brilharam. Sim. Doação. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.